Garota disse, é a primeira vez. O que o milionário fez entre quatro paredes vai te deixar sem palavras. Ela era tímida, insegura e nunca tinha sentido algo assim. Mas naquela noite, ao olhar nos olhos dele, disse em voz baixa, é a minha primeira vez. O milionário parou, se aproximou devagar. E o que ele fez entre quatro paredes não foi o que você está pensando. Foi muito mais profundo, muito mais inesquecível. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão mexer com o seu coração. O ônibus balançava nas curvas da estrada, enquanto Marina Santos pressionava o rosto contra a janela embaçada, observando as montanhas darem lugar aos primeiros sinais da cidade maravilhosa. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não sabia se era pela vibração do veículo ou pelos nervos que tomavam conta de seu estômago. Próxima parada, Rodoviária Novo Rio, anunciou o motorista, e Marina sentiu seu coração acelerar. 23 anos de vida em Ouro Preto, uma mala de roupas simples e o sonho de se tornar arquiteta eram tudo o que trazia consigo para essa nova jornada. A rodoviária era um caos organizado de pessoas, vozes e cheiros que a fizeram se sentir minúscula. Marina segurou firme a alça de sua mochila, verificando pela 10ª vez se a carteira ainda estava no bolso da frente. O dinheiro que guardara durante 2 anos trabalhando na padaria de seu tio mal cobriria os primeiros meses de aluguel no quarto que dividiria com outras 2 estudantes em Santa Teresa. O metrô foi outra experiência avassaladora. O trem lotado a empurrava de um lado para outro e ela se agarrava no corrimão como se sua vida dependesse disso. Quando finalmente emergiu na estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, o sol forte do fim de tarde a cegou momentaneamente. Meu Deus! Murmurou contemplando a imensidão do mar pela primeira vez na vida. Marina caminhou lentamente pela calçada de pedras portuguesas, os olhos vidrados na extensão infinita de azul que se estendia até o horizonte. As ondas quebravam na areia com um som hipnotizante, completamente diferente do silêncio montanhoso de sua cidade natal. Pessoas bronzeadas corriam pela areia, crianças brincavam na água, e vendedores ambulantes ofereciam mate e biscoitos de polvilho com sotaques cantados que ela apenas ouvira na televisão. Seu destino era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde começaria o último semestre do curso de arquitetura através do programa de intercâmbio. Mas isso seria amanhã. Hoje, ela apenas queria absorver tudo: os sons, os cheiros, a energia pulsante da cidade que nunca dormia. Encontrou um banco na orla e se sentou, tirando do bolso o celular antigo para ligar para os pais. A ligação demorou para conectar. Alô, mãe? Cheguei bem, sim. É incrível aqui. Você não faz ideia do tamanho desse mar. Sua voz embargou ligeiramente. Estou com saudade, mas estou bem. Prometo que vou estudar muito e fazer vocês se orgulharem de mim. Quando desligou, Marina permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Estava sozinha numa cidade de 6 milhões de habitantes, longe de tudo que conhecia. Mas havia algo eletrizante nessa liberdade assustadora. Pela primeira vez na vida, as escolhas eram inteiramente suas. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam na água. Marina respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado, e sorriu. Não importava o que o amanhã reservasse. Ela estava pronta para descobrir. A Faculdade de Arquitetura da UFRJ fervilhava de atividade na manhã de segunda-feira. Marina chegou 1 hora mais cedo, nervosa e determinada a causar uma boa primeira impressão. Seu vestido florido, o mais elegante que possuía, destacava-se entre os jeans e camisetas dos outros estudantes, mas ela manteve o queixo erguido. A primeira aula era sobre arquitetura sustentável em centros urbanos, e Marina ocupou um lugar na 3ª fileira, caderno novo aberto e caneta na mão. Quando o professor mencionou que teriam uma palestra especial com um dos arquitetos mais influentes do Rio de Janeiro, ela sentiu uma mistura de empolgação e ansiedade. Hoje receberemos Rafael Oliveira, da Oliveira em Associados, para falar sobre os novos projetos sustentáveis da empresa na Zona Sul, anunciou o professor. Marina conhecia a reputação da construtora. Edifícios luxuosos que pontilhavam a paisagem carioca, projetos milionários que pareciam impossíveis para alguém como ela. Quando Rafael entrou na sala,
Ela entendeu por que sua presença comandava tanto respeito. Alto, cabelos escuros perfeitamente alinhados, terno cinza sob medida e uma postura que irradiava confiança e autoridade. Rafael Oliveira tinha 32 anos, mas aparentava alguém que já havia vivido muito mais. Seus olhos escuros percorreram a sala com a precisão de quem estava acostumado a avaliar e ser avaliado. Durante a apresentação, Marina ficou hipnotizada. Rafael falava sobre sustentabilidade com uma paixão genuína que contrastava com sua aparência formal. Ele mostrava slides de projetos que conseguiam harmonizar luxo e responsabilidade ambiental, explicando cada detalhe técnico com uma eloquência que fazia o complexo parecer simples. Quando abriu para perguntas, Marina respirou fundo e levantou a mão. Várias outras mãos se ergueram, mas os olhos de Rafael encontraram os dela primeiro. Sim, você, disse ele apontando na direção dela. Marina Santos, apresentou-se, a voz ligeiramente trêmula. Gostaria de saber como vocês lidam com a gentrificação que esses projetos sustentáveis podem causar em comunidades de baixa renda. Como garantir que a sustentabilidade não se torne apenas um privilégio de quem pode pagar por ela? O silêncio que se seguiu foi palpável. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Talvez tivesse sido muito direta, muito confrontativa para uma primeira impressão. Mas Rafael inclinou ligeiramente a cabeça, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer temporariamente onde estava. Excelente pergunta, disse ele, e Marina percebeu uma mudança sutil em sua voz. É exatamente esse tipo de consciência social que precisamos mais na arquitetura moderna. Rafael passou os 15 minutos seguintes respondendo especificamente à questão de Marina, citando projetos de habitação popular sustentável e iniciativas de inclusão social. Mas Marina notou que, mesmo falando para toda a turma, ele direcionava o olhar frequentemente para ela. Quando a palestra terminou, os estudantes se aglomeraram ao redor de Rafael para tirar fotos e fazer networking. Marina arrumou seus materiais devagar, sem coragem de se juntar ao grupo. Estava quase saindo da sala quando ouviu seu nome. Marina Santos? Ela se virou, encontrando Rafael parado a poucos metros de distância. De perto, ele era ainda mais impressionante e intimidador. Queria parabenizá-la pela pergunta. Mostra que você entende arquitetura além da estética, disse ele, estendendo um cartão. Nossa empresa oferece estágios para estudantes excepcionais. Se tiver interesse, entre em contato. Marina pegou o cartão com mãos ligeiramente trêmulas, o papel caro contrastando com a aspereza de suas palmas calejadas pelo trabalho na padaria. Obrigada, Sr. Oliveira. Seria uma honra, conseguiu dizer. Rafael, corrigiu ele, um sorriso quase imperceptível tocando o canto de sua boca. E a honra seria nossa. Quando ele saiu, Marina ficou parada no meio da sala vazia, olhando o cartão como se fosse um objeto mágico. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio pulso. Não sabia se era pela oportunidade profissional que acabara de surgir ou pela forma como Rafael havia olhado para ela, como se realmente a tivesse visto, não apenas mais uma estudante numa sala cheia delas. Marina passou 3 dias rascunhando e reescrevendo o e-mail que enviaria para Rafael. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, cada vírgula revista. Quando finalmente apertou enviar, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. A resposta chegou em 2 horas. Um convite para uma entrevista na sede da Oliveira & Associados, no centro do Rio, para a sexta-feira seguinte, às 14 horas. Na quinta-feira à noite, Marina estava no quarto minúsculo que dividia com Camila e Júlia, 2 colegas de curso, experimentando pela 10ª vez a única roupa social que possuía, uma blusa branca simples e uma saia azul marinho que comprara numa loja de departamento em Ouro Preto. Relaxa, Marina. Você é super inteligente, ele já viu isso, disse Camila, ajudando-a a passar a blusa. Além do mais, homem rico gosta de mulher autêntica. Você não precisa fingir ser o que não é. Fácil falar, murmurou Marina, olhando-se no espelho pequeno e rachado. Ele deve estar acostumado com pessoas sofisticadas. Eu mal sei usar garfo de sobremesa. Júlia riu. Garota, você vem do interior, não de uma caverna. Para de se menosprezar. Na manhã de sexta-feira,
Marina acordou às 5 da manhã, o estômago embrulhado de nervosismo. Tomou 3 ônibus até chegar ao centro, chegando com 1 hora de antecedência. Aproveitou o tempo para caminhar pela área, tentando acalmar os nervos e se familiarizar com o movimento da região. O edifício da Oliveira em Associados era imponente. 30 andares de vidro e aço que refletiam o céu azul do rio. O lobby de mármore tinha pé direito altíssimo e uma recepção que parecia saída de filme de Hollywood. Marina Santos para Rafael Oliveira, disse ela à recepcionista, uma morena elegante de maquiagem impecável. 30º andar. O senhor Rafael a está esperando. O elevador subiu silenciosamente e Marina usou o reflexo nas portas de metal para verificar se o cabelo estava no lugar. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de um corredor com paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. A secretária de Rafael, uma senhora de seus 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, a recebeu com um sorriso caloroso. Marina, sou Helena, assistente do Rafael. Ele está terminando uma ligação, mas já pode entrar. O escritório de Rafael era maior que a casa inteira de Marina em Ouro Preto. Enormes janelas do chão ao teto emolduravam uma vista panorâmica da cidade. Rafael estava de costas ao telefone, gesticulando enquanto falava sobre cronogramas e orçamentos. Quando se virou e a viu, fez um gesto pedindo desculpas e encerrou rapidamente a ligação. Marina, pontualidade é uma qualidade rara hoje em dia, disse ele, caminhando até ela com a mão estendida. Obrigado por vir. O aperto de mão dele era firme, mas Marina notou que durou alguns segundos a mais do que o protocolar. Rafael estava ainda mais elegante que no dia da palestra. Camisa branca sem gravata, mangas levemente dobradas, revelando um relógio caro que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Marina. Sente-se, por favor, disse ele, indicando 2 poltronas de couro próximas à janela em vez da formal mesa de reuniões. Quer água, café? Água, por favor. Rafael serviu 2 copos de uma jarra de cristal, e Marina notou como ele se movia com naturalidade naquele ambiente luxuoso, como se houvesse nascido ali. Conte-me sobre você, Marina. Além do que está no seu currículo. Marina respirou fundo. Venho de Ouro Preto, de uma família simples. Meus pais têm uma padaria pequena, e eu sempre soube que se quisesse estudar arquitetura, teria que batalhar por isso. Sua voz ganhou confiança conforme continuava. Trabalhei 2 anos na padaria para juntar dinheiro para o intercâmbio no Rio. Sei que não tenho a experiência dos outros candidatos, mas tenho determinação e vontade de aprender. Rafael a observava intensamente, e Marina sentiu-se simultaneamente exposta e compreendida. Por que arquitetura? Perguntou ele. Porque acredito que o ambiente onde vivemos molda quem somos, respondeu Marina sem hesitar. Em Ouro Preto, você vê como a arquitetura histórica preserva memórias e identidade. Quero criar espaços que não apenas abriguem pessoas, mas que as inspirem, que respeitem o meio ambiente e que sejam acessíveis a todos, não apenas à elite. Rafael se inclinou ligeiramente para frente, claramente interessado. E o que acha que pode oferecer à nossa empresa? Marina tomou um gole d'água, organizando os pensamentos. Uma perspectiva diferente. Cresci vendo as necessidades reais das pessoas comuns. Posso ajudar a empresa a criar projetos que sejam não apenas lucrativos e bonitos, mas socialmente responsáveis. Ela hesitou por um momento, depois continuou. Sei que sou apenas uma estagiária, mas acredito que diversidade de experiências enriquece qualquer equipe. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ela. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço novamente. Marina, disse ele finalmente, você está contratada. Pode começar segunda-feira? O queixo de Marina literalmente caiu. Sério? Assim tão rápido? Rafael riu. A primeira vez que ela o via demonstrar uma emoção genuína. Quando você sabe que algo é certo, por que complicar? Marina sentiu lágrimas de felicidade picar em seus olhos. Muito obrigada, Rafael. Você não vai se arrepender. Tenho certeza que não, disse ele levantando-se. Helena vai te explicar todos os detalhes, horários, documentação, seu salário. Quando mencionou o valor do salário, Marina quase engasgou com a água. Era 3 vezes mais do que ela ganhava na padaria. É muito generoso, conseguiu dizer. É justo,
corrigiu Rafael. Talento merece ser recompensado. Enquanto Marina assinava os papéis na mesa de Helena, Rafael apareceu na porta de seu escritório. Marina, uma última coisa, disse ele. Se precisar de qualquer coisa para se adaptar à cidade, não hesite em me procurar. Sei como pode ser intimidador no início. Havia algo na voz dele, uma gentileza que contrastava com a persona empresarial, e fez o coração de Marina acelerar novamente. Obrigada, Rafael. Isso significa muito para mim. Quando saiu do edifício, Marina mal tocava o chão. Ligou para os pais do primeiro orelhão que encontrou, a voz embargada de emoção ao contar a novidade. Depois, caminhou até a praia, precisando do barulho das ondas para processar tudo o que havia acontecido. Não era apenas o emprego, embora isso fosse um sonho realizado. Era a forma como Rafael havia olhado para ela, como se ela fosse especial, como se valesse a pena ser vista. Pela primeira vez na vida, Marina se sentia verdadeiramente vista por alguém, e isso a assustava tanto quanto a emocionava. A segunda-feira chegou com o típico calor úmido carioca, e Marina estava na porta da Oliveira em Associados 15 minutos antes das 8 da manhã. Usava a mesma saia azul da entrevista, mas havia comprado uma blusa nova com parte do dinheiro que os pais lhe enviaram como presente de parabenização. Helena a recebeu com um sorriso maternal e a acompanhou até uma mesa num espaço aberto do 28º andar, com vista parcial para a cidade. Esta será sua estação de trabalho, explicou Helena. Você vai começar auxiliando a equipe de projetos residenciais. Marcos será seu supervisor direto. Marcos Pereira era um arquiteto de uns 40 anos, simpático, mas claramente sobrecarregado. Tinha óculos de armação grossa e o cabelo sempre despenteado, como se vivesse passando a mão nele. Marina, certo? Rafael falou muito bem de você, disse ele apertando sua mão. Espero que esteja preparada para trabalhar. Aqui não temos muito tempo para romantizar a profissão. Nos primeiros dias, Marina se sentia como uma esponja absorvendo informações. Aprendeu a usar softwares que nem sabia que existiam. Revisou plantas de apartamentos que custavam mais que sua família inteira ganharia em 10 anos. E descobriu que o mundo da arquitetura de luxo era muito mais complexo do que imaginava. Rafael aparecia ocasionalmente no andar, sempre elegante, sempre cercado de assistentes e papéis importantes. Ele cumprimentava Marina com um aceno educado, mas profissional, e ela começou a se perguntar se havia imaginado a conexão especial que sentira durante a entrevista. Na quarta-feira, durante o almoço, Marina estava sozinha na copa quando Rafael entrou para pegar um café. Como estão sendo os primeiros dias? Perguntou ele, dispensando a secretária que o acompanhava com um gesto discreto. Desafiadores, mas incríveis, respondeu Marina, tentando soar profissional apesar do coração acelerado. Estou aprendendo muito com o Marcos e a equipe. Ótimo. E a adaptação à cidade? Está conseguindo se virar? Marina hesitou. A verdade era que estava tendo dificuldades. O custo de vida era muito mais alto do que esperava, e mesmo com o salário generoso, precisava economizar em tudo para conseguir se manter. Está indo bem, mentiu. Rafael a estudou por um momento, como se pudesse ler através da resposta diplomática. Marina, posso ser direto com você? Ela assentiu nervosa. Cresci nesta cidade, conheço as dificuldades. Se está passando por algum aperto financeiro, a empresa tem programas de auxílio para funcionários. Não é caridade, é investimento em talentos. Marina sentiu o rosto esquentar. Era humilhante que ele percebesse suas dificuldades, mas também tocante que se importasse. Obrigada pela oferta, mas estou conseguindo me virar. Rafael assentiu, respeitando sua resposta, mas deixou um cartão sobre a mesa. Este é meu número pessoal. Qualquer coisa, mesmo que não seja relacionada ao trabalho, pode me ligar. Depois que ele saiu, Marina ficou olhando o cartão por muito tempo. Por que um homem como Rafael Oliveira daria seu número pessoal para uma estagiária do interior? Na quinta-feira, Marina trabalhava até tarde revisando plantas quando percebeu que o escritório estava quase vazio. Marcos havia saído mais cedo para uma consulta médica e ela decidiu ficar para terminar o projeto que ele havia pedido. Era quase 9 da noite quando Rafael apareceu na sua mesa. Desta vez, não usava terno, apenas uma camisa azul clara
e calças jeans escuras que o faziam parecer mais jovem e acessível. Ainda aqui? Perguntou ele. Queria terminar essa revisão para o Marcos, respondeu Marina, tentando não reparar como ele cheirava bem mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Rafael olhou por cima do ombro dela para a tela do computador. Sua proximidade física a deixou tonta. Ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Impressionante, murmurou ele, analisando o trabalho. Você otimizou o espaço de uma forma que nem nossa equipe sênior havia pensado. Marina se virou na cadeira para olhá-lo e de repente percebeu que estavam muito próximos. Os olhos escuros de Rafael a estudavam com uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente como respirar. Marina, disse ele, a voz mais baixa que o normal. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, incapaz de falar. Você tem namorado? Alguém especial em Ouro Preto? O coração de Marina disparou. Não, conseguiu sussurrar. Nunca tive tempo para essas coisas. Rafael a observou por mais alguns segundos, como se estivesse lutando consigo mesmo sobre algo. Que tal jantar comigo amanhã? Perguntou finalmente. Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar sem as formalidades do escritório. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rafael Oliveira estava a convidando para jantar. Não podia ser real. Você tem certeza? Gaguejou. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno, diferente do sorriso profissional que ela estava acostumada a ver. Tenho, se você quiser, claro. Quero, disse ela, rápido demais. Depois corou pela pressa da resposta. Perfeito. Te busco às 8? Marina assentiu, ainda em choque. Rafael anotou o endereço dela num papel e, antes de sair, tocou levemente seu ombro. Até amanhã, Marina. Quando ele saiu, Marina ficou sozinha no escritório silencioso, olhando a tela do computador, sem ver nada. Suas mãos tremiam ligeiramente. O que estava acontecendo? Um homem como Rafael, rico, poderoso, sofisticado, não podia estar interessado nela romanticamente. Ou podia. Pela primeira vez na vida, Marina Santos se encontrava em território completamente desconhecido e não sabia se estava mais empolgada ou apavorada com as possibilidades que se abriam à sua frente. Marina passou a sexta-feira inteira num estado de nervosismo que beirava o pânico. Camila e Júlia a encontraram no quarto às 6 da tarde, cercada de roupas espalhadas pela cama, com uma expressão de desespero no rosto. Gente, eu não tenho nada para usar, exclamou Marina. Ele disse um lugar tranquilo, mas e se for um restaurante chique? E se eu parecer uma caipira? E se... Para, interrompeu Júlia, pegando Marina pelos ombros. Respira. Ele te convidou porque gosta de você do jeito que você é. Mas vocês não entendem. Marina sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos. Ele é Rafael Oliveira. Eu vi fotos dele na internet com socialites, atrizes, mulheres que gastam mais em uma bolsa do que eu ganho em 6 meses. Camila revirou os olhos. E daí? Você acha que ele te convidou para jantar por pena? Marina, você é linda, inteligente e tem algo que essas patricinhas não têm. Autenticidade. Depois de muito debate, elas escolheram um vestido preto simples que Júlia havia emprestado, ajustado com um cinto da própria Marina. Era elegante sem ser ostensivo, bonito sem tentar chamar atenção demais. Às 8 em ponto, Marina estava na portaria de seu prédio, quando um BMW preto parou na calçada. Rafael saiu do carro, e Marina teve que se segurar para não suspirar audível. Ele usava uma camisa branca sem gravata, blazer escuro e um sorriso que a fez esquecer temporariamente todos os seus medos. Você está linda, disse ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Obrigada, murmurou Marina, tentando não demonstrar o quanto o elogio a havia afetado. O restaurante ficava em Santa Teresa, num casarão colonial convertido que exalava charme e intimidade. Não era o tipo de lugar super formal que Marina havia temido, mas claramente não era barato. As mesas eram poucas e bem espaçadas, com velas e uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Como você conheceu este lugar? Perguntou Marina, enquanto eram conduzidos a uma mesa próxima à janela. Venho aqui quando preciso pensar, respondeu Rafael. Ou quando quero ter uma conversa importante, longe dos olhos curiosos da Zona Sul. Eles pediram vinho.
Marina confessou que entendia pouco sobre vinhos, e Rafael escolheu algo suave e encorpado. Enquanto esperavam a comida, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Rafael perguntou sobre sua infância em Ouro Preto, e Marina se viu contando histórias que normalmente a deixavam envergonhada, como ajudava os pais na padaria desde os 12 anos, como estudava à luz de vela quando a energia era cortada por falta de pagamento, como sonhava em construir casas bonitas para pessoas que nunca tiveram uma. E você? Perguntou ela. Como foi crescer tendo tudo? Rafael riu, mas havia uma melancolia no som. Ter tudo materialmente não significa ter tudo emocionalmente. Meu pai era exigente. Cada nota na escola, cada decisão que eu tomava, tudo era avaliado através da lente dos negócios. Amor condicional, você poderia dizer. Marina percebeu a vulnerabilidade em sua voz e sentiu o peito se apertar. Deve ter sido difícil nunca ser bom o suficiente. Foi, e agora que assumi a empresa, sinto que ainda estou tentando provar algo para um homem que morreu há 5 anos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da confissão pairando entre eles. Por que me contou isso? Perguntou Marina suavemente. Rafael a olhou nos olhos. Porque com você, eu sinto que posso ser eu mesmo, sem máscaras, sem representar um papel. O coração de Marina acelerou. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Marina brincou com a taça de vinho, reunindo coragem. Eu nunca tive um relacionamento sério. Na verdade, nunca tive relacionamento nenhum. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. É a primeira vez que me sinto assim por alguém. Rafael ficou imóvel, processando a confissão. Marina, eu sei que deve parecer infantil para você. Ela continuou rapidamente. Eu sei que provavelmente você está acostumado com mulheres mais experientes, mais sofisticadas, mas eu precisava ser honesta. Rafael estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a dela. Marina, para. Você acha que sua inexperiência me incomoda? Ela deu de ombros insegura. Me deixa honrado, disse ele apertando suavemente sua mão. Me deixa honrado saber que você confia em mim o suficiente para ser vulnerável. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então você não acha que sou patética? Eu acho que você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, disse Rafael, sua voz carregada de sinceridade. Você saiu da sua zona de conforto, veio para uma cidade estranha, conquistou um emprego numa área dominada por homens e ainda tem coragem de ser autêntica num mundo cheio de máscaras. Como isso seria patético? Eles terminaram o jantar conversando sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Rafael contou sobre seu desejo secreto de criar um programa de habitação popular sustentável, e Marina falou sobre sua vontade de um dia voltar a Ouro Preto para ajudar a preservar o patrimônio histórico da cidade. Quando Rafael a levou para casa, ele estacionou em frente ao prédio, mas não desligou o carro imediatamente. Marina, preciso que você saiba que isso é novo para mim também, disse ele. Não há inexperiência, mas isso que estou sentindo. Geralmente eu tenho controle sobre tudo na minha vida, mas com você eu me sinto perdida também, confessou ela. Rafael se virou no banco para olhá-la completamente. Quer tentar descobrir juntos? Marina assentiu, incapaz de falar. Rafael se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando seus lábios se tocaram, foi suave, respeitoso, mas Marina sentiu como se algo dentro dela tivesse despertado. Era seu primeiro beijo real, e foi mais perfeito do que qualquer fantasia que já havia criado. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Você tem certeza disso, Marina? Certeza de que quer entrar neste mundo comigo? Tenho, sussurrou ela. Mas você precisa ter paciência comigo. Tudo isso é novo. Teremos todo o tempo do mundo, prometeu ele. As semanas que se seguiram ao jantar foram como viver num sonho. Rafael e Marina desenvolveram uma rotina delicada. Ele a levava para casa após o expediente algumas vezes por semana, sempre encontrando desculpas profissionais para justificar as saídas juntos aos outros funcionários. Marina descobriu um Rafael completamente diferente do empresário sério que comandava reuniões. Ele era atencioso, engraçado e surpreendentemente tímido quando se tratava de intimidade física. Respeitava cada limite dela, cada hesitação,
como se entendesse que estava lidando com algo precioso. Numa quinta-feira, Rafael a convidou para conhecer seu apartamento em Ipanema. Marina havia imaginado algo luxuoso, mas não estava preparada para a realidade. Cobertura de 3 andares com vista para o mar, decorado com bom gosto, mas de forma acolhedora, cheio de livros de arquitetura e arte. Uau! Foi tudo o que conseguiu dizer, parada na sala estar contemplando a vista panorâmica da cidade. É grande demais para uma pessoa só, disse Rafael, observando-a de perto. Às vezes, me sinto perdido aqui. Marina se virou para olhá-lo. Por que não se mudou para um lugar menor? Meu pai comprou este apartamento. Disse que um Oliveira precisava morar de acordo com sua posição social. Rafael deu de ombros. Acho que nunca pensei que tinha escolha. Todo mundo tem escolha, disse Marina suavemente. Rafael se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Você está mudando a forma como eu vejo muitas coisas. Eles jantaram na varanda, uma refeição simples que Rafael havia preparado. Para surpresa de Marina, ele cozinhava bem. A conversa, como sempre, fluiu naturalmente, mas havia uma tensão no ar, uma expectativa que ambos sentiam, mas não verbalizavam. Após o jantar, Rafael colocou uma música suave e estendeu a mão para ela. Dança comigo, Marina corou. Eu não sei dançar. Nem eu, mentiu ele, puxando-a suavemente para seus braços. Eles se moveram lentamente, mais se abraçando que dançando propriamente. Marina podia sentir o coração de Rafael batendo contra seu peito, tão acelerado quanto o dela. Marina, murmurou ele contra seu cabelo. Você sabe o que está fazendo comigo? Ela se afastou ligeiramente para olhá-lo. Não, sussurrou. Mas sei o que você está fazendo comigo. Rafael curvou a cabeça e a beijou, desta vez com mais intensidade que antes. Marina sentiu os joelhos fraquejarem, e se não fosse pelos braços dele ao redor de sua cintura, poderia ter caído. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Marina, disse Rafael a voz rouca, se você quiser parar, precisa me dizer agora, porque eu não quero parar, interrompeu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Mas eu não sei o que fazer. Rafael a estudou por um longo momento. Você tem certeza? Marina assentiu, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Rafael a pegou no colo com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e a levou para seu quarto. O ambiente era masculino, mas acolhedor, dominado por uma cama grande com lençóis brancos impecáveis. Ele a colocou de pé ao lado da cama, as mãos tremendo ligeiramente enquanto tocava seu rosto. Você é perfeita, sussurrou, e Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael, eu preciso te dizer. É a primeira vez, disse ela, a voz barely audível. Eu sei, respondeu ele beijando sua testa. E vou cuidar de você, prometo. O que aconteceu a seguir foi uma revelação para Marina. Rafael foi incrivelmente paciente, gentil, transformando o que poderia ter sido apenas físico em algo profundamente emocional. Cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada era uma promessa silenciosa. Quando finalmente se entregou completamente a ele, Marina entendeu por que havia esperado tanto tempo. Não foi apenas sobre o físico, foi sobre confiança, sobre amor, sobre Two Souls se conectando de uma forma que ela nem sabia ser possível. Depois, deitados juntos na cama, Marina aninhada no peito de Rafael, ela sentia como se tivesse cruzado uma ponte invisível para um novo mundo. Como se sente? Perguntou Rafael, passando os dedos pelos cabelos dela. Diferente, respondeu Marina honestamente. Como se fosse uma versão nova de mim mesma. Rafael a beijou no topo da cabeça. Uma versão que eu espero conhecer melhor. Marina se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Rafael, isso muda alguma coisa? Entre nós, no trabalho? Rafael pensou por um momento. Muda tudo, disse finalmente. Mas vamos descobrir como lidar com isso juntos, ok? Marina sorriu e se aninhilou novamente contra ele. Pela primeira vez na vida, ela se sentia completamente segura, completamente aceita. O que quer que o futuro trouxesse, ela sabia que esta noite havia mudado sua vida para sempre. E enquanto ouvia o som ritmado da respiração de Rafael adormecendo, Marina sorriu no escuro. Finalmente, entendia o que significava estar apaixonada. Na manhã seguinte,
Marina acordou no apartamento de Rafael com uma mistura de felicidade e pânico. A luz dourada do sol entrava pelas enormes janelas e por um momento ela se esqueceu onde estava. Quando se lembrou, o coração disparou. Rafael já havia acordado e a observava com um sorriso terno, apoiado no cotovelo. "Bom dia, linda", disse ele, a voz rouca de sono. "Bom dia", respondeu Marina, puxando o lençol para cobrir melhor o corpo. À luz do dia, tudo parecia mais real, mais assustador. Rafael percebeu sua timidez e se inclinou para beijar sua testa. "Sem arrependimentos?" Marina balançou a cabeça. "Nenhum." "E você?" "Nenhum", confirmou ele, puxando-a para mais perto. "Mas precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso no escritório." A realidade bateu em Marina como um balde de água fria. Ela era estagiária. Ele era o dono da empresa. As implicações começaram a se formar em sua mente. "As pessoas vão falar", disse ela, mordendo o lábio inferior. "Vão", confirmou Rafael honestamente. "E alguns vão dizer coisas cruéis, que você dormiu comigo para conseguir o emprego, que eu me aproveitei da minha posição." Marina sentiu o estômago revirar. "E se for verdade? E se as pessoas pensarem que eu sou—" "Para", interrompeu Rafael, pegando seu queixo delicadamente. "Marina, você conquistou esse emprego por mérito próprio. Eu te contratei porque você é talentosa, não porque queria te levar para a cama. Mas as pessoas não vão ver assim." Rafael suspirou. "Provavelmente não. Por isso precisamos ser discretos no escritório, pelo menos por enquanto." Marina assentiu, mas uma parte dela se sentia como se estivesse sendo escondida, como se fosse algo vergonhoso. Rafael pareceu perceber seus pensamentos. "Marina, não é porque tenho vergonha de você. É para proteger você. O mundo corporativo pode ser cruel, especialmente com mulheres jovens." Eles tomaram café da manhã juntos na varanda, mas a conversa havia criado uma tensão que não existia na noite anterior. Quando Rafael a deixou em casa, para que pudesse se trocar antes do trabalho, Marina se sentia confusa sobre tudo. No escritório, manter a fachada profissional foi mais difícil do que Marina havia imaginado. Cada vez que Rafael passava por sua mesa, ela sentia o rosto esquentar. Quando ele falava com ela sobre trabalho, ela se lembrava de como ele havia sussurrado seu nome na noite anterior. Marcos notou sua distração na primeira reunião da manhã. "Marina, você está bem? Parece diferente hoje." "Estou ótima", respondeu ela rápido demais, apenas um pouco cansada. Durante o almoço, Marina estava sozinha na copa quando ouviu duas colegas conversando no corredor. "Você viu como o Rafael olhou para aquela estagiária nova ontem? A menina do interior? Nossa, se ela acha que vai conseguir alguma coisa com ele? Essas provincianas sempre acham que podem seduzir o chefe. Ela não sabe em que liga está jogando." Marina sentiu as bochechas pegarem fogo. Saiu da copa pelos fundos evitando passar pelas duas mulheres, mas suas palavras ecoavam em sua mente. À tarde, Rafael apareceu na sua mesa quando o andar estava quase vazio. "Quer jantar hoje?" perguntou em voz baixa. Marina olhou ao redor nervosamente. "Rafael, não sei se é uma boa ideia." "Por quê?" Ela contou sobre a conversa que havia escutado, vendo a expressão de Rafael endurecer progressivamente. "Marina, você não pode deixar fofocas de escritório ditarem sua vida", disse ele. "Fácil para você falar", retrucou ela, com mais aspereza do que pretendia. "Você não é quem vai ser chamada de interesseira." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Você está certa. Desculpe, não pensei por esse ângulo. Talvez precisemos de um tempo para pensar sobre isso", disse Marina, odiando cada palavra que saía de sua boca. Rafael a estudou por um longo momento. "É isso que você quer?" "Não sei o que quero", admitiu Marina. "Tudo isso é muito confuso para mim." Rafael assentiu lentamente. "Ok, vamos dar um passo atrás então." Nos dias seguintes, Rafael manteve distância profissional absoluta. Era educado, mas frio. Não havia mais olhares especiais. Não havia mais conversas além do estritamente necessário para o trabalho. Marina deveria se sentir aliviada, mas em vez disso, se sentia miserável. Cada interação fria com Rafael era como uma facada no peito. Ela se pegou observando-o durante as reuniões, procurando por algum sinal do homem terno que havia conhecido. Na sexta-feira, Marina estava arrumando suas coisas para ir embora, quando Marcos se aproximou.
Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu nervosamente. Você e o Rafael, vocês têm alguma coisa? Marina sentiu o sangue gelar. Por que está perguntando isso? Porque nas primeiras semanas você era brilhante, focada. Esta semana você está distraída e ele está de um humor terrível. A matemática não é difícil. Marina não sabia o que responder. Marcos se sentou na beirada da mesa dela. Olha, eu trabalho aqui há 10 anos. Vi Rafael com várias mulheres e nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que olha para você. Marcos, deixa eu terminar. Também nunca vi ele tão infeliz quanto está esta semana. Se vocês dois gostam um do outro, encontrem um jeito de fazer dar certo. A vida é muito curta para desperdiçar algo real por causa do que os outros vão pensar. Depois que Marcos saiu, Marina ficou sozinha no escritório, pensando em suas palavras. Será que estava jogando fora algo especial por medo? Ela olhou em direção ao escritório de Rafael. A luz ainda estava acesa e ela podia ver sua silhueta através das paredes de vidro. Antes que pudesse mudar de ideia, Marina se levantou e caminhou até a porta dele. Rafael ergueu os olhos quando ela bateu. Estava com a gravata afrouxada e o cabelo ligeiramente despenteado, como se tivesse passado a mão nele muitas vezes. Marina, aconteceu alguma coisa? Sim, disse ela, fechando a porta atrás de si. Aconteceu que eu senti sua falta. Aconteceu que não consigo me concentrar em nada porque fico pensando em você. Aconteceu que estou sendo covarde. Rafael se levantou lentamente. Marina. Não, interrompeu ela. Deixa eu falar. Você estava certo. Não posso deixar o medo do que os outros vão pensar controlar minha vida. Se o que temos é real, então vale a pena lutar por isso. Rafael caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Você tem certeza? Porque se começarmos isso de novo, não vou conseguir fingir que você é apenas mais uma funcionária. Marina ergueu a mão e tocou o rosto dele. Então não finja, mas também não me esconda como se eu fosse um segredo vergonhoso. Rafael pegou a mão dela e a beijou. Nunca. Você nunca será um segredo vergonhoso. Ele a puxou para seus braços e a beijou com toda a saudade e frustração dos últimos dias. Marina se derreteu contra ele, percebendo como havia sido tola em tentar negar o que sentia. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Vamos enfrentar isso juntos? Juntos, confirmou Marina. E pela primeira vez em uma semana, ela se sentiu completa novamente. O fim de semana passou num borrão de redescoberta. Rafael e Marina decidiram não se esconder mais, pelo menos não um do outro. Passaram o sábado explorando Santa Teresa de mãos dadas. Jantaram em pequenos restaurantes onde ninguém os conhecia e Marina finalmente se permitiu relaxar na companhia dele. No domingo, Rafael a levou para conhecer sua casa de praia em Búzios. A casa era menor que o apartamento em Ipanema, mas infinitamente mais acolhedora. Madeira clara, decoração simples, vista direta para o mar. Este é o único lugar que realmente sinto que é meu, confessou Rafael enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol. Meu pai odiava este lugar. Dizia que era simples demais para um Oliveira. Marina entrelaçou os dedos nos dele. Então é perfeito. Naquela noite, deitados na cama ouvindo o som das ondas, Marina finalmente se sentiu corajosa o suficiente para fazer uma pergunta que a atormentava. Rafael, posso te perguntar sobre suas ex-namoradas? Ele ficou tenso por um momento. O que quer saber? Como eram elas? O que aconteceu? Rafael suspirou. Foram poucas, na verdade, e todas muito adequadas, filhas de empresários, socialites, mulheres que entendiam as expectativas do meu mundo. E por que não deu certo? Porque era tudo muito calculado, muito conveniente. Elas queriam Rafael Oliveira, o empresário rico, não Rafael, o homem que tem insônia e gosta de cozinhar quando está estressado. Marina se apoiou no cotovelo para olhá-lo. E eu, o que você vê em mim? Rafael tocou seu rosto com ternura. Verdade, você não quer nada de mim além de mim. Você me desafia, me faz querer ser melhor. Com você, eu posso ser vulnerável. Às vezes tenho medo de não ser sofisticada o suficiente para o seu mundo, confessou Marina. E às vezes eu tenho medo de ser frio demais para o seu, retorcou Rafael. Acho que nos completamos. Na segunda-feira, eles voltaram ao trabalho determinados a manter profissionalismo, mas sem negar completamente o que tinham.
Rafael não demonstrava favoritismo, mas também não era mais frio que o necessário. Marina se concentrava no trabalho, provando através de seus resultados que merecia estar ali. A mudança sutil em suas interações não passou despercebida. Helena, a assistente de Rafael, sorriu secretamente quando os viu conversando sobre um projeto com uma intimidade que não existia antes. Marcos fingiu não notar quando Rafael encontrou uma desculpa para elogiar o trabalho de Marina durante uma reunião. Mas nem todos eram tão discretos ou bondosos. Na quarta-feira, Marina estava saindo do banheiro quando ouviu Patrícia, uma das arquitetas seniores, falando ao telefone. É óbvio que ela está transando com ele. Como mais uma estagiária do interior conseguiria tanta atenção? É constrangedor, realmente. Marina sentiu o estômago revirar, mas antes que pudesse se afastar, ouviu a própria voz. Com licença. Patrícia se virou, o rosto vermelho de constrangimento ao perceber que havia sido ouvida. Marina, eu não precisa explicar, disse Marina com uma calma que não sentia. Mas já que claramente tem opiniões sobre minha vida pessoal, talvez devesse focar mais na qualidade dos seus próprios projetos. O último que revisou tinha 3 erros de cálculo estrutural. Patrícia ficou boquiaberta e Marina se afastou com dignidade, o coração batendo descompassado. À tarde, Rafael pediu para vê-la em seu escritório. Marina entrou nervosa, não sabendo se alguém havia contado sobre o incidente com Patrícia. Sente-se, disse ele, fechando a porta. Precisamos conversar. Marina se preparou para o pior. Recebi uma ligação hoje, começou Rafael, da revista Construção and Design. Eles querem fazer uma matéria sobre jovens talentos da arquitetura carioca. Marina piscou, confusa. Ok. Eles mencionaram especificamente você. Parece que seu trabalho no projeto do complexo residencial chamou a atenção. Querem te entrevistar. Marina ficou em choque. Sério? Sério. É uma oportunidade incrível, Marina. Essa revista é lida por todos os profissionais importantes do setor. Mas, e se perguntarem sobre nós? Rafael pensou por um momento. Então você responde com a verdade, que é uma profissional competente que conquistou seu lugar por mérito próprio. E se perguntarem diretamente se estamos juntos? Aí você decide se quer responder ou não. Mas Marina, ele se inclinou para a frente. Não deixe o medo de fofocas impedir você de brilhar. Você merece esse reconhecimento. Marina saiu do escritório de Rafael com a cabeça girando. Uma matéria numa revista importante poderia abrir portas inimagináveis para sua carreira, mas também tornaria sua relação com Rafael ainda mais pública. Naquela noite, em casa, ela ligou para os pais para contar a novidade. "Minha filha, que orgulho!" exclamou sua mãe. "Uma revista famosa quer falar com a nossa Marina. Você está feliz, mãe? De verdade?" "Claro que estou, mas percebi algo diferente na sua voz nas últimas semanas. Aconteceu alguma coisa especial?" Marina hesitou. Ela nunca havia escondido nada dos pais, mas como explicar sua situação? "Mãe, eu conheci alguém especial, muito especial, mas é complicado. O amor sempre é, querida. O importante é que você seja feliz." Depois da ligação, Marina se deitou pensando nas palavras da mãe. Seria mesmo possível ser feliz numa situação tão complicada? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. "Estou orgulhoso de você. Não importa o que aconteça. Você merece cada reconhecimento que receber." Marina sorriu, sentindo o peito se aquecer. Talvez as coisas fossem complicadas, mas Rafael estava certo sobre uma coisa. Ela não podia deixar o medo impedir seu crescimento. E talvez, apenas talvez, o amor fosse forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. A entrevista para a revista Construção and Design estava marcada para uma sexta-feira, 2 semanas depois. Marina passou os dias se preparando obsessivamente, revisando seus projetos, estudando o mercado imobiliário carioca e ensaiando possíveis respostas. Rafael, percebendo seu nervosismo, a levou para jantar na quinta-feira em um pequeno restaurante italiano no Leblon. "Você vai se sair perfeitamente", disse ele, cortando a massa com precisão. "Apenas seja você mesma. E se perguntarem sobre nós?" Marina brincava com a comida, o estômago embrulhado de ansiedade. "Marina, olha para mim", disse Rafael, estendendo a mão por cima da mesa.
Se perguntarem, você diz a verdade, que é uma profissional competente que por acaso está se relacionando com seu chefe, que conquistou o emprego por mérito e que suas decisões pessoais não interferem na qualidade do seu trabalho. E se isso prejudicar a empresa? Rafael apertou a mão dela. A única coisa que pode prejudicar a empresa é escondermos algo que não tem nada de vergonhoso. Somos dois adultos solteiros que se conheceram no ambiente de trabalho. Acontece todos os dias. Na manhã da entrevista, Marina escolheu um blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião e uma blusa branca simples. Queria parecer profissional, mas não artificial. A jornalista Cláudia Mendes era uma mulher de uns 40 anos, elegante e perspicaz. Elas se encontraram no café do Hotel Copacabana Palace, um ambiente neutro, mas sofisticado. Marina Santos, disse Cláudia apertando sua mão. Li sobre seu trabalho no projeto residencial da Oliveira em Associados. Impressionante para alguém tão jovem. A entrevista começou facilmente, com perguntas sobre formação, inspirações e visão de arquitetura. Marina se sentia confortável falando sobre seu trabalho, sobre sustentabilidade e inclusão social na arquitetura urbana. Você veio de Ouro Preto, observou Cláudia. Como é trabalhar numa empresa de elite do Rio sendo de origem mais simples? Marina respirou fundo. É desafiador, mas enriquecedor. Trago uma perspectiva diferente, que eu acredito ser valiosa. Entendo as necessidades de pessoas que não fazem parte da elite econômica, e isso se reflete nos meus projetos. E como foi sua adaptação na Oliveira em Associados? Rafael Oliveira tem fama de ser muito exigente. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Ele é exigente, sim, mas justo. É um profissional excepcional e alguém que valoriza talento independente de origem social. Cláudia fez algumas anotações, então olhou diretamente para Marina. Há rumores de que vocês dois têm um relacionamento pessoal. Isso é verdade? O momento que Marina tanto temia havia chegado. Ela pensou nas palavras de Rafael, na conversa com sua mãe, na sua própria dignidade. É verdade, disse ela, erguendo o queixo. Rafael e eu estamos nos relacionando. Mas quero deixar claro que conquistei meu emprego antes de qualquer envolvimento pessoal entre nós, através de mérito profissional. Cláudia pareceu surpresa pela honestidade direta. E como vocês lidam com a mistura de vida pessoal e profissional? Com muito profissionalismo no ambiente de trabalho e muita transparência um com o outro, respondeu Marina. Não é fácil, mas acreditamos que relacionamentos adultos e maduros podem coexistir com excelência profissional. Não teme que isso prejudique sua carreira? Que as pessoas questionem suas conquistas? Marina sentiu uma onda de determinação. Se as pessoas querem questionar meu trabalho, que analisem meus projetos, meus resultados, minhas contribuições para a empresa. Se querem questionar minha vida pessoal, isso diz mais sobre elas do que sobre mim. O resto da entrevista fluiu naturalmente, com Cláudia parecendo genuinamente impressionada com a maturidade e transparência de Marina. Quando a entrevista terminou, Marina ligou imediatamente para Rafael. Como foi? Perguntou ele ansioso. Ela perguntou sobre nós. Silêncio do outro lado da linha. E eu contei a verdade, continuou Marina. Marina, não me arrependo, Rafael. Cansei de me esconder como se tivéssemos algo vergonhoso. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Estou orgulhoso de você. A matéria saiu 2 semanas depois, numa edição especial sobre Jovens Revolucionando a Arquitetura Brasileira. Marina estava na capa junto com outros 3 arquitetos, sob o título A Nova Geração que está mudando o mercado. A matéria sobre ela era extensa e elogiosa, destacando sua visão inovadora de arquitetura sustentável e socialmente responsável. O relacionamento com Rafael era mencionado num parágrafo, tratado com naturalidade e sem sensacionalismo. No escritório, a reação foi mista. Alguns colegas a parabenizaram genuinamente. Outros fizeram comentários ácidos pelos corredores. Mas Marina notou que também passou a ser tratada com mais respeito. Afinal, estava numa revista nacional importante. Rafael emoldurou a matéria e colocou em seu escritório, claramente orgulhoso. Não é um pouco demais? Perguntou Marina quando viu. É a primeira funcionária da empresa a aparecer numa revista nacional por mérito próprio, respondeu ele. Claro que estou orgulhoso.
Patrícia, que havia feito os comentários maldosos semanas antes, passou pela mesa de Marina no final do dia. Parabéns pela matéria, disse ela claramente constrangida. Foi esclarecedora. Marina assentiu educadamente. Obrigada, Patrícia. Naquela noite, Rafael a levou para comemorar na casa de praia em Búzios. Eles caminharam pela areia sob as estrelas, Marina ainda processando tudo o que havia acontecido. Você se arrepende de ter sido tão direta na entrevista? Perguntou Rafael. Marina pensou por um momento. Não. Pela primeira vez sinto que não estou se escondendo de nada nem de ninguém. É libertador. Rafael a puxou para seus braços. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Não sou corajosa, protestou Marina. Ainda tenho medo de muitas coisas. Coragem não é ausência de medo, disse Rafael beijando sua testa. É fazer o que é certo apesar do medo. Marina olhou para o mar infinito e pensou em como sua vida havia mudado em poucos meses. Saíra de Ouro Preto como uma menina insegura e se tornara uma mulher que enfrentava as consequências de suas escolhas de cabeça erguida. E pela primeira vez, ela realmente acreditou que poderia ter tudo: amor, carreira e dignidade. 6 meses depois da matéria na revista, Marina estava em seu novo escritório. Sim, tinha ganhado um escritório próprio após sua promoção para arquiteta júnior. A vista não era tão espetacular quanto a de Rafael, mas era sua, conquistada com mérito. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma ligação de São Paulo, um escritório de arquitetura renomado, interessado em contratá-la para liderar um projeto de habitação sustentável. Ficamos impressionados com seu trabalho e sua visão social, dizia o diretor. Gostaríamos de marcar uma reunião. Quando desligou, Marina ficou parada olhando pela janela. Era uma oportunidade incrível, o tipo de projeto com que sempre sonhara. Mas também significaria deixar o Rio, deixar Rafael. À tarde, ela contou sobre a proposta para ele. Eles estavam em seu escritório, depois do expediente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. É uma oportunidade incrível, disse ele finalmente. É, concordou Marina. Mas também significaria... Eu sei o que significaria, interrompeu Rafael suavemente. O que você acha que eu deveria fazer? Rafael se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Acho que você deveria fazer o que for melhor para sua carreira. E se eu não quiser ir? Ele se virou para olhá-la. Por que não quereria? Por você. Por nós. Rafael caminhou de volta e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina, escuta bem o que vou te dizer. Nunca, jamais, deixe de seguir seus sonhos por causa de um homem. Nem mesmo por mim. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mas eu te amo. E eu te amo. Exatamente por isso não posso deixar você sacrificar seu futuro. E se for para São Paulo, o que acontece com a gente? Rafael pegou as mãos dela. Então encontramos um jeito. São Paulo não é o fim do mundo. São 2 horas de avião. Relacionamentos à distância são difíceis. E relacionamentos onde uma pessoa sacrifica seus sonhos são impossíveis, respondeu Rafael. Marina, você veio de Ouro Preto para o Rio perseguindo um sonho. Agora tem a chance de perseguir um sonho ainda maior. Não pode parar agora. Na semana seguinte, Marina voou para São Paulo para a reunião. O projeto era tudo o que havia imaginado. Um complexo habitacional sustentável para famílias de baixa renda, com design inovador e responsabilidade ambiental. Queremos alguém que entenda que a arquitetura pode mudar vidas, explicou a diretora do escritório. Seu perfil é exatamente o que procuramos. Eles ofereceram um salário excelente, participação nos lucros do projeto e a chance de liderar uma equipe própria. Marina pediu 1 semana para decidir. De volta ao Rio, ela passou dias agonizando sobre a decisão. Rafael, percebendo seu conflito interno, a surpreendeu com uma proposta. Venha comigo, disse ele numa quinta-feira à noite, conduzindo-a para o carro. Eles dirigiram até um terreno baldio em Santa Teresa que Marina nunca havia visto antes. O que é este lugar? Perguntou ela. Um projeto que estou desenvolvendo há meses, disse Rafael. Habitação popular sustentável, exatamente como você sempre falou. Queria sua ajuda para projetar. Marina olhou ao redor, vendo as possibilidades no terreno vazio. Rafael, isso é incrível, mas você tem uma oportunidade melhor em São Paulo, completou ele. E deve aceitá-la. Você está me dispensando?
Perguntou Marina confusa. Rafael riu. Estou te libertando. Marina, você é jovem, talentosa. Tem o mundo inteiro pela frente. Não pode se limitar por causa de mim ou do Rio. E se eu não quiser ser libertada? Rafael parou de caminhar e a encarou. Então você vai aceitar o emprego em São Paulo e eu vou encontrar razões para viajar para lá com frequência. E nos fins de semana você vem para cá. E em alguns anos, quando você tiver conquistado tudo o que merece, vemos onde estamos. Marina sentiu uma mistura de amor e frustração. Você sempre tem que ser tão racional. Alguém tem que ser, e claramente você está sendo emocional demais, disse ele com um sorriso. Na sexta-feira, Marina ligou para São Paulo e aceitou a posição. Sua última semana na Oliveira em Associados foi agridoce. Colegas que haviam sido hostis no início agora demonstravam respeito genuíno. Marcos organizou uma festa de despedida pequena, mas calorosa. Vai sentir falta de vocês, disse Marina durante o brinde. E nós vamos sentir sua falta, respondeu Marcos. Mas estamos orgulhosos. Você mostrou que é possível vencer por mérito próprio. Rafael fez questão de manter profissionalismo durante os últimos dias no escritório, mas Marina podia ver a emoção em seus olhos. Na noite antes de sua partida, eles jantaram na casa de praia em Búzios uma última vez. Não vou conseguir vir aqui sem pensar em você, confessou Rafael. Então venha me visitar em vez de vir aqui, disse Marina. Eles fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se quisessem gravar cada momento na memória. De manhã, Rafael a levou ao aeroporto. No portão de embarque, ele a segurou em seus braços por um longo momento. Promete que não vai se esquecer de mim quando conquistar o mundo? Murmurou ele contra seu cabelo. Promete que não vai se esquecer de mim quando encontrar uma socialite mais adequada? Retorcou ela. Rafael se afastou para olhá-la nos olhos. Marina Santos, você arruinou qualquer outra mulher para mim. Não existe mais adequada do que você. O voo para São Paulo foi cheio de lágrimas e expectativas. Marina olhava pelas janelas pequenas, vendo o rio diminuir abaixo dela, e se perguntava se estava fazendo a escolha certa. Mas quando pisou em São Paulo, pronta para começar uma nova fase de sua vida, Marina sorriu. Tinha 24 anos. Estava apaixonada por um homem que a apoiava incondicionalmente e havia conseguido um emprego dos sonhos. Talvez o amor verdadeiro não fosse sobre nunca se separar, mas sobre crescer juntos mesmo quando a vida os levasse para direções diferentes. E pela primeira vez, desde que saíra de Ouro Preto, Marina se sentiu verdadeiramente dona de seu próprio destino.